doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, estamos começando um novo programa Transição. Hoje com um convidado especial, estamos falando do nosso querido Richard Simonetti. Richard, é um prazer contar com a sua presença aqui novamente. É a satisfação de estarmos aqui mais uma vez, né, André, participando desse programa. Acho tão importante a divulgação do conhecimento espírita, que eu costumo dizer que o Espiritismo é a mensagem mais avançada, mais esclarecedora que já foi oferecida à humanidade. Gostaria que você abordasse essa temática do ponto de vista dos que, indo para o lado de lá, Richard, os que perdendo o corpo físico, às vezes nós lemos nos livros espíritas a respeito dessa temática. O que você poderia explicar para o telespectador? Sem dúvida alguma, a morte implica numa mobilização dos nossos familiares no mundo espiritual. Eles têm uma ideia de quando vai acontecer e geralmente o cidadão está numa situação aí de paciente terminal. Há uma mobilização, eles vêm para nos ajudar, né? Os nossos pais, o nosso cônjuge, ou eventuais filhos ou irmãos. Há toda uma mobilização no sentido de acolher aquele que está retornando à vida espiritual. Há técnicos da espiritualidade que promovem o desligamento, né? Nós estamos presos ao corpo físico através de cordões fluídicos que devem ser desligados. É lógico que a natureza desligaria, demoraria mais tempo. Então os mentores vêm, técnicos da espiritualidade que fazem o desligamento. Agora, o que vai acontecer depois, daí depende do que você está fazendo hoje, né, André? Então, a assistência na hora da desencarnação a gente tem. Mas pode acontecer, por exemplo, o cidadão ter assistência para o desligamento, depois ele fica entregue à própria sorte, em regiões umbralinas do plano espiritual, né, de conformidade com o tipo de vida que o cidadão teve. Nem sempre os nossos familiares desencarnados poderão nos levar para um hospital, para o seu lar no mundo espiritual, poderão nos acolher, porque tudo vai depender da nossa condição na hora da morte. O cidadão que é comprometido com o erro, com o vício, com o crime, vai fazer um estágio depurador no umbral, né, aquela região tão bem descrita por André Luiz, seria uma espécie de purgatório, né, onde o cidadão fará um estágio ali compatível com o seu grau de comprometimento, com o erro, com o vício, até que ele possa despertar para as suas próprias responsabilidades e possa ser acolhido. No caso de acidentes, por exemplo, em que nós que estamos presenciando um fato desse tipo, nos deparamos com a morte repentina, também aí há assistência de espíritos amigos nesse instante? Para o processo da morte sempre há. Agora, eu sempre digo o seguinte, as pessoas perguntam se morrer de acidente é bom, é ruim, o que acontece com o espírito. Eu sempre digo o seguinte, não depende do tipo de morte. O que vai acontecer com você no mundo espiritual, o seu futuro na espiritualidade, não depende do tipo de morte que você tenha, depende do tipo de vida que você vai levando. O cidadão às vezes pode desencarnar num acidente e estar muito bem no mundo espiritual, porque teve uma vida equilibrada, espiritualizada, de desapego aos interesses efêmeros da Terra. E pode ter um paciente de terminal, de doença de longo curso, que de repente ele desencarna e se vê muito mal na espiritualidade. Então, não depende do tipo de morte, depende do tipo de vida que o cidadão está levando. Até eu digo o seguinte, morrer de repente não é uma coisa boa para o espírito, a não ser que ele esteja muito bem preparado. O cidadão sofre um infarto fulminante e as pessoas dizem assim que bela morte ele teve, morreu como um passarinho, né? Não é uma morte boa, não, se ele não estiver preparado. Porque é interessante, André, a doença de longo curso vai preparando o cidadão para a morte, né? Você tem uma doença de longo curso, vai enfraquecendo paulatinamente, você vai superando as paixões, as ilusões da vida material, as ambições, aquilo tudo vai ficando para trás, né? E a doença de longo curso é uma espécie de chamamento para a religião, para a espiritualidade.
Eu costumo dizer que a dor é o sino de Deus, né? Quando plange a dor, você corre para a religião. Então, a doença de longo curso é o planger do sino de Deus, te chamando para a religião, para os valores espirituais. Então, sem dúvida alguma, uma doença de longo curso prepara melhor o cidadão para a morte. Já a morte súbita, assim, de repente um infarto, um acidente, para o espírito pode ser complicado. Embora eu volte a afirmar que não depende tanto do tipo de morte, depende do tipo de vida que você está levando. Há pessoas que têm o pressentimento da morte, né? Isso acontece. Pessoas mais espiritualizadas, mais voltadas para os aspectos espirituais da vida, têm mais facilidade de colher essas informações da espiritualidade pelos canais da intuição, né? A pessoa de repente sente. Eu me lembro da história de uma jovem que ia se casar e ela procura um expositor espírita e conversa com ele, queria que ele fosse o padrinho, que ele fosse falar alguma coisa no casamento. E ele perguntou quando seria o casamento, ela falou uns 2 meses depois, né? E ele falou, minha filha, não vai dar, não vai dar. Mas por que não vai dar? Não vai dar porque vai acontecer alguma coisa aí, eu não vou poder comparecer. Ele falou, ele se esquivou de participar, né? E ela até na hora ficou meio aborrecida, poxa vida, ele podia ir, né? E não é que 1 mês depois ele ficou gravemente enfermo, ele não estava enfermo, e 1 mês depois ele veio a desencarnar, né? Daí ela entendeu por que ele disse que não ia dar, ele pressentiu a própria morte. Ele, embora a doença não tivesse se manifestado, foi quase que uma coisa mais ou menos súbita, mas espiritualmente falando, ele estava colhendo informações da espiritualidade por merecimento, né, André? Isso é uma questão de merecimento. A pessoa ter ideia de que vai acontecer a morte é questão de merecimento. Preparo, não ter medo, ter uma certa espiritualidade até para colher as informações da espiritualidade. Seria por aí. Richard, quanto tempo pode demorar a entidade que desencarnou trazer a sua mensagem numa casa espírita ou através de algum médium? André, aí é aquilo que eu digo sempre, depende da condição do espírito, né? No livro Quem Tem Medo dos Espíritos, de minha autoria, eu conto uma experiência muito interessante que me foi relatada, inclusive, pela Heloísa Pires, envolvendo a figura de seu pai, Herculano Pires, né? O Herculano, ele tinha, na garagem de sua casa, um grupo mediúnico que se reunia, era como se fosse um pequeno centro espírita, né? E ele fazia as reuniões ali, as reuniões mediúnicas, mas nem sempre ele estava presente. Então, como era na garagem, separado da casa, o pessoal ia para a reunião, fazia a reunião, às vezes sem a presença dele, que ele tinha os seus compromissos, né? E certa noite, eles fizeram a reunião mediúnica sem a presença do Herculano, e para a surpresa de todos, no final da reunião, o Herculano se manifestou através de um médium, transmitiu uma mensagem falando da sua desencarnação, o que foi um espanto para o grupo, né? Porque ninguém sabia que ele tinha sido levado para o hospital e viera a desencarnar no hospital. Em seguida, ele dá manifestação no grupo. Então, você vê que pode acontecer isso. A gente tem notícia de que Kardec teria se manifestado durante o velório, Cairbar Schutel teria se manifestado durante o velório. É possível, Agora, veja a condição do espírito. Kardec, o Herculano Pires, Cairbar Schutel, né, que foram pessoas dotadas de uma espiritualidade muito grande, muito bem preparadas, inclusive, para a grande transição. Agora, isso vai depender realmente da condição do espírito. O espírito pode não se manifestar nunca, não porque ele não tenha condições, mas porque às vezes ele não tem médium adequado. Isso é o que eu digo. Às vezes o espírito não encontra um médium para que ele possa transmitir uma mensagem, ele tem condição às vezes. Eu, por exemplo, meu pai desencarnou em 1975, nunca recebi uma mensagem dele. Por quê? Ele está no umbral, está numa situação difícil? Não. A gente tem notícia, inclusive, de que ele trabalha no Amor e Caridade, ele foi uma pessoa muito caridosa, foi enfermeiro, ele tinha uma folha de serviços aí no campo da caridade extraordinário, estará muito bem amparado na espiritualidade. Nunca recebi a manifestação, até porque existe um problema envolvendo aqueles que estudam a doutrina, você passa a ser um pouco exigente, né? Você passa a exigir muito do médium para que você possa dar autenticidade a uma manifestação. Então, acredito até que meu pai entende que não há um médium em condições no centro, embora nós tenhamos uma grande quantidade, e que eu poderia até pôr em dúvida a manifestação, então ele prefere não se manifestar. Acredito que a gente conversa durante as horas de sono, né? As pessoas esperam muito pela manifestação de um familiar que desencarnou,
E sem saber que durante as horas de sono nós vamos para a espiritualidade e muitas vezes conversamos com os nossos familiares. Sem atravessadores, né? E também sem a gente guardar uma noção muito ampla, que fica apenas um resíduo na forma de uma imagem onírica, um sonho, né? Mas muitas vezes você sonha com um familiar desencarnado, você esteve realmente com ele, né? É um contato mais direto, sem intermediação. Quando a gente está pensando em uma pessoa que desencarnou, nosso ente querido, isso atrai essa entidade para nós? Ou nós estamos pensando porque ele está perto de nós produzindo isso? De repente você começa a pensar num familiar que desencarnou porque ele se aproximou. Você está pegando o pensamento dele. Ou então você pode atraí-lo com o seu pensamento quando você começa a lembrar muito dele. O que a gente recebe de orientação na doutrina, você pode pensar à vontade no familiar que desencarnou, mas sem sentimentos negativos, né? De tristeza, de angústia, a pessoa não se conforma, daí você vai perturbar aquele que está em processo de adaptação à vida espiritual. Até essa questão de cemitério, né? Finados, vai aquela multidão de pessoas no cemitério, mas fazer o que no cemitério? Não, eu vou reverenciar a alma do morto. Você vai cultuar cadáveres, né? Porque no cemitério nós não temos a pessoa lá, nós temos os despojos carnais, o espírito não está lá. Então não há por que você ir ao cemitério para reverenciar a alma do morto. Se você tem que lembrar do morto querido em ocasiões significativas, aniversário de morte, aniversário de nascimento, Natal, Ano Novo, essas datas em que nós lembramos dos familiares, faça isso na sua casa, né? Você faça uma reunião em família, faz um evangelho no lar, né? Faz uma oração. Vai atraí-lo, muito melhor atraí-lo para o seu lado do que atraí-lo para o cemitério, né? Principalmente se o espírito desencarnou há pouco tempo, ele não vai se sentir bem na contemplação de seus despojos carnais. Então faça isso tudo, encha a casa de flores, beleza, vamos lembrar do morto querido, ele vai se aproximar, ele vai se sentir muito feliz porque lembraram dele, né? E se nós tivermos alguma sensibilidade psíquica, poderemos até perceber a presença dele. E podemos até vê-lo, né? Essa questão de ver espírito, de ter um contato mais direto, esbarra no medo que as pessoas têm, né? É interessante, o cidadão fala assim, eu amo muito meu pai, tenho muito carinho por ele, mas não quero ver, não. Mas é seu pai. Não, ele virou assombração. Não, mas é seu pai. Não, mas assombração não quero. Então o cidadão desencarnou, virou assombração, a pessoa não quer ver. Eu tenho até uma passagem interessante a esse respeito, de uma cunhada minha que tinha uma irmã muito querida, que era uma mulher extraordinária, muito comunicativa, muito alegre, e foi para minha cunhada quase que uma segunda mãe, né? E ela desencarnou, teve uma morte súbita também, provocada por um infarto, ela tinha problema cardíaco, e algum tempo depois da morte da irmã, minha cunhada lá em Bauru, lembrando à noite, com muita saudade da irmã, né? Só ela e meu irmão em casa, meu irmão dormindo, e ela lembrando com muita saudade da Duquinha, a irmã dela, e pensando nela, de repente ela percebeu alguém ali se aproximando. Ela imaginou que fosse o meu irmão, e ela voltou-se e conta a ela que levou o maior susto da vida, né? Porque não era meu irmão, era o espírito da irmã que estava ali, né? Que se aproximou atraído pela sua lembrança, pela sua saudade. E conta a minha cunhada que ela levou um susto tão grande, ela ficou tão apavorada, que ela literalmente perdeu a voz, mas em pensamento ela se dirigia à irmã dizendo, Duquinha, Duquinha, eu te amo muito, Duquinha, mas pelo amor de Deus, vai embora, Duquinha, que você me mata do coração. E a irmã falava para ela, mas que é isso, você não estava com saudade? Eu vim te ver. Não, não, assim eu não quero, apareça em sonho apenas. Quer dizer, esse medo que as pessoas têm da assombração é que inibe muitas vezes o contato com os espíritos, né? Obrigado, Richard. E você que está em casa, que queira se informar, temos a obra, o best-seller do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Você poderá também encontrar obras muito importantes, como é o caso do livro Voltei, escrito pelo Espírito Irmão Jacó através do médium Francisco Cândido Xavier, e o livro Obreiros da Vida Eterna, onde são apresentados 5 casos de desencarnação, escrito pelo Espírito André Luiz, através do mesmo médium Chico Xavier. Literatura de primeira, do Richard, a André Luiz, a Irmão Jacó, falando sobre o que acontece conosco. Só se você não tiver interesse em viver agora e depois, você poderá alegar que não sabe. O programa Transição está deixando você informado. Aproveite. Obrigado pela sua audiência
e nós esperamos contar com você na nossa próxima edição. Um grande abraço.